Paz do Senhor para todos. Abram comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2, e o versículo 14. Nós iremos ler a partir do verso, da parte B do versículo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui em sua casa para nós glorificarmos o seu nome. Agradecer também a toda a Umaduc, na pessoa do nosso líder Anderson. Muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abrilhantando a vida de vocês. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a família, o ministério, em nome de Jesus. Também agradecer a nossa presidência que nos permitiu estar aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos. Diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Repitam comigo, por favor. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. E vós vencestes o maligno. Amém. Podei-vos assentar. Eu quero aqui também agradecer a minha esposa, minha família, que estão ali. Que Deus possa abençoar vocês. E fica na intercessão aí. Se ninguém der glória a Deus, eu sei que o Isaac está comigo. Eu falei, dá um pouquinho mamar para ele não dormir, para ele não me deixar sozinho. Irmãos, nós estamos diante de uma carta que, na sua força, ela é expressiva. Quando nós olhamos para as participações de João, nós podemos perceber que as suas participações no Novo Testamento, que é composto por 27 livros na sua totalidade, 5 deles têm a composição ou a autoria de João. E João, ele tem as suas particularidades ao expressar ou ao falar de Cristo. Nós sabemos que João é conhecido por ter escrito o Evangelho de Jesus Cristo, que tem como o prisma apresentar um Deus que ama acima de todas as coisas. Ele tem como objetivo apresentar aos gentios um Cristo que se humanizou para estar com seu povo. Ele tem essa facilidade de se aproximar e falar de Cristo, um Cristo que, mesmo sendo Deus na sua totalidade, se humanizou e andou entre os homens, chorou como homem, ele se alimentou como homem, ele realizou coisas que homens fazem, mas também andou no meio do seu povo como Deus, curando, libertando, salvando. Ele andou entre os homens como um homem, mas também andou sobre as águas para mostrar o seu amor. João tem esta facilidade. João também é conhecido por ter escrito
o que nós conhecemos como o livro das revelações. E neste livro ele vai deixar explícito mistérios da escatologia ou dos mistérios de Deus. Neste livro, ele vai apresentar um Deus que é rei, um Deus que é soberano. E é por isso que no capítulo 5, quando a Bíblia diz que João está chorando, porque ninguém na terra, no céu, é capaz de desatar o livro e os seus selos, um anjo forte brada de trás de João, dizendo: João, não chores, porque chegou aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Não chores, porque ele tem poder para desatar, ele tem poder para abrir. E nesta noite eu vim pregar para você que talvez está encontrando alguma coisa atada, trancada, mas esta noite, no poder do nome de Jesus, nós cremos que será aberto no nome bendito de Jesus. João tem esta facilidade, esse desejo de apresentar um Deus e um Cristo que é grande. E aqui nesta carta, nós vemos que João ele está inserido em um contexto ecumênico. João, quando retorna para Éfeso, por volta do ano 80 ao ano 90 depois de Cristo, João ele se depara com uma comunidade que está vivendo um período de cultos ecumênicos, aonde existiam grupos religiosos que faziam contramão com a lógica do Evangelho. Grupos como os gnósticos, que queriam diminuir a essência e o poder de Deus dentro da igreja. Eles diziam que Cristo não se humanizou, eles não acreditavam em um Cristo humanizado. E João vem confrontando este conceito filosófico. João conhecia os desafios que a igreja de Éfeso estava enfrentando, apesar desta carta não ter um destinatário, esta carta ser uma carta missionária, apesar desta carta não ter uma igreja específica para ela, João ele está se deparando com um momento em que as pessoas estão querendo diminuir a essência e o poder de Deus dentro da igreja. Aí João vem confrontando este grupo. Há um outro grupo também inserido neste contexto. E esse grupo, eles são os dualistas. Eles estavam querendo disseminar no meio da igreja. E este grupo, eles batiam no peito e diziam: eu tenho comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus. Eu sou salvo porque eu não pequei. Este grupo batia no peito e dizia: nós somos do grupo de Deus, do grupo de Jesus. Quando na verdade João vem confrontando eles dizendo: vocês dizem que são de Deus, que têm comunhão com Deus, mas na verdade vocês andam em trevas. Vocês dizem que são de Deus, mas o coração de vocês está distante de Deus. Vocês dizem que faz a obra de Deus, mas na verdade vocês estão tão distante de Deus porque não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. É por isto que João nesta carta vai enfatizar no capítulo 2 e no primeiro versículo dizendo: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, lembra, você tem um advogado. E nessa noite eu vim aqui dizer para você: ele não perde nenhuma causa, o seu advogado não perde. Aleluia! Eles diziam: nós somos salvos porque nós não pecamos. Aí João diz a este grupo: vocês que dizem que não tem pecado, vocês estão mais perdidos dos que os que estão do lado de fora. João vem confrontando, e no meio desse grupo ecumênico, no meio desta
religiosidade, no meio desses desafios que a igreja de Éfeso está enfrentando, desafios esses que são desafio social, um desafio geográfico e um desafio cultural, porque nós sabemos que em Éfeso havia o que nós conhecemos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o grande templo da deusa Diana. E muitas pessoas iam para Éfeso prestar os seus cultos aos deuses da mitologia grega. Eles iam ali e com isso eles disseminavam conceitos errôneos no meio do povo. João, conhecendo isto, João vai confrontar este povo. João vai dizer para este povo que eles não são de Deus, que eles estão perdidos, mas João tem uma palavra de renovo para eles. Este grupo não é qualquer grupo. Este grupo eles estão desde os anos 60, quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este grupo estava neste lugar, neste contexto, desde muito tempo. Aí João percebe no meio dessa disseminação de um culto ecumênico, João vai perceber que há um grupo que se destaca no meio deles. Este grupo são os jovens. João vai perceber que no meio de toda esta bagunça que está acontecendo, João vai perceber que ainda tem jovens que venceram o maligno. João vai perceber que ainda tem jovens que têm a palavra de Cristo. João vai perceber que ainda tem jovens que são fortes e que resistem, e que parece-me que João está vivendo no nosso tempo. Se fosse hoje, João também confrontaria este grupo que está dentro da igreja, infiltrado dentro da igreja, querendo diminuir a ação do Espírito Santo, querendo diminuir a ação de Cristo. Mas essa noite eu vim pregar para jovens que são fortes, que têm palavra, que já venceram o maligno. João, ele vai identificar no meio deste grupo que ainda tem jovens que são fortes. Repitam comigo: jovens fortes. E João aqui não está falando de uma força estética que você pode adquirir em uma academia. João não está falando de uma força aqui, uma força em que você malha, que você treina e você fica forte, robusto. Não, João não está falando desta força. João está falando de uma força sobrenatural. Que força é essa, Flávio? É a mesma força que possuiu Gideão e matou os medianitas. Que força é essa, irmão Flávio? É a mesma força que possuiu Sansão e ele matou o leão. Que força é essa, irmão Flávio? É a mesma força que veio sobre Davi. É a mesma força que veio sobre Davi. E ele derrubou o gigante com uma funda potencializada pela força do Espírito Santo. E esta noite eu estou vendo jovem cheio do Espírito Santo aqui. Cadê você? Cadê você que é forte? Cadê você que mais do que malhar na academia, você ainda ora, você ainda jejua, você ainda consagra, você ainda lê Bíblia? Esses já venceram. Ô João, qual é o segredo dessa juventude, João? Eles são fortes. Mas a força que ele está falando aqui não é esta força estética. A força que ele está falando é do Espírito Santo de Deus, que está agindo no nosso meio para salvar, para libertar, para te dar força para matar gigante, para te dar força para matar urso, para te dar força para matar os medianitas. E o Espírito Santo está aqui para te possuir nesta noite, para te encher aqui esta noite. Percebam que a proposta de João é uma proposta diferente do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a ação desta força que é o Espírito Santo, nós vemos que esta força ela se move sobre as águas.
No Gênesis, nós vemos esta força movendo as águas, agitando as águas. A partir do capítulo 6 do Gênesis, nós vemos que Deus diz: não é bom que meu Espírito habite mais no meio dos homens. Deus retira o teu Espírito Santo. E o Espírito Santo age de forma esporádica. Ele vem sobre os juízes, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Ele capacita estes indivíduos. Ele dá força a estes indivíduos para eles vencerem as batalhas do dia a dia. Percebam que o Espírito Santo não só ajuda Davi a derrubar Golias, mas este mesmo Espírito ajuda Davi no campo, no trabalho do dia a dia, na labuta do dia a dia. E esta noite eu vim aqui dizer para você: o Espírito Santo quer ir para o trabalho com você, o Espírito Santo quer ir para a escola com você, o Espírito Santo quer dormir com você, o Espírito Santo quer ir para o cinema com você, Ele quer estar com você. Percebam que o Espírito Santo, ele vem sobre os seus escolhidos e ele enche e retorna. Mas no Antigo Testamento nós vamos ver que a proposta vai mudando. Nós vamos ver que ele já não está mais querendo só vir encher o indivíduo. Joel, no capítulo 2, no versículo 28 a seguir, ele começa a mudar a proposta do Espírito Santo. A proposta já não é mais encher e retornar aos céus. Não, a proposta é ser derramado. A proposta não é só uma gota. A proposta não é só mais uma porção. A proposta é, e há de ser, que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Percebam que ele não faz acepção de pessoas. Ele já não quer mais vir só sobre quem prega. Ele não quer mais vir só sobre quem canta. Ele não quer mais vir só para quem dirige. Mas ele quer vir sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele agora quer, há um prenúncio do Espírito Santo eternizar com o homem. Nasce Jesus em Caná da Galileia. E Jesus agora vai mudar mais ainda a proposta. Jesus agora vai dizer que o Espírito Santo não vai ser só mais de forma esporádica, mas ele vai vir para eternizar conosco. Ele vai dizer que o Consolador viria para ficar conosco para sempre. E nesta noite ele está aqui para te dar força. Esta noite ele está aqui para te ajudar. Ah, irmão Flávio, essa luta que eu estou enfrentando é difícil demais. É só você ser cheio do Espírito Santo, que ele te ajuda a vencer, ele te fortalece. Você não tinha força para chegar aqui esta noite, mas ele te levantou, ele te sustentou, ele te carregou até este culto, só para dizer para você: eu não te largo, eu não te abandono, eu estou com você. É desta força que João está falando. É desta força que João está dizendo que os jovens que venceram o inimigo têm em suas vidas. É desta força maravilhosa que João está falando. E João vai identificar outra característica nestes jovens que estão neste meio, e ele vai dizer que estes jovens não só são fortes, mas estes jovens também têm a palavra de Deus. Estes jovens venceram o maligno porque eles têm a palavra de Deus. Eu vou repetir: estes jovens que se destacam no meio deste povo não é qualquer jovem. Estes jovens são aqueles que têm a palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Mesmo que seja digital ou não, levanta ela para cima e diga: eu tenho palavra de Deus. Eu tenho palavra de Deus. Parece-me que eu vejo o salmista preocupado no Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho?
Parece-me que eu vejo os nossos líderes orando e dizendo o que nós devemos fazer para manter a nossa juventude na igreja. Já não está dando mais certo a nossa liturgia. Será que nós vamos ter que fazer carnaval gospel? Será que nós vamos ter que fazer folia gospel? Será que nós vamos ter que pintar as paredes da igreja? Colocar jogo de luz para segurar os nossos jovens da igreja? Ele se levanta e diz: eu sei o que tem que fazer. E o que é? É guardar a palavra no coração, né? É ter a palavra, não só ter a palavra nas mãos, mas ter a palavra no coração. Quem tem palavra no coração aqui essa noite? Quem tem palavra de Deus no coração aqui? O jovem que tem palavra de Deus no coração, quando a luta chega, a prova chega, ele se lembra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está passando por guerra, e ele se lembra do Salmo 46, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, ele quebra o arco, é ele que corta a lança, é ele que queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos. O jovem que tem palavra de Deus, ele está distante de Deus, mas ele se lembra do Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito, torne a dar-me a alegria da sua salvação. Jovem que tem palavra não vem para o culto dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, não tem expressividade. Ele se lembra do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra. Eu sinto a presença do dono da palavra aqui, eu sinto a graça do dono da palavra. Ele está dizendo que esses jovens se destacam porque são fortes e porque têm palavra. Sabe por que você conseguiu atravessar 2021, 2020 e chegou em 2022? É porque você tem palavra no coração. A palavra te sustenta, a palavra te levanta. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é a palavra. Você anda, ela esclarece. Você está em dúvida, ela te esclarece. Você está perdido, ela esclarece o caminho para você voltar. Lâmpada, lâmpada. Esses jovens se destacam porque têm a palavra. E esta palavra, como luz e lâmpada, ela nos ajuda e nos conduz pelo caminho de Jesus Cristo. É ela que nos dá o livramento no meio da luta. É ela que nos dá o sustento. Eu vejo no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, no capítulo 4 e no versículo 4, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado pelo Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, depois que ele é batizado nas águas do rio, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás. Aí vem aqueles desprovidos de palavra, que na primeira dificuldade quer chutar o balde, na primeira luta quer desistir do cargo, no primeiro não, já quer abandonar Jesus, mas Jesus não. Jesus passou 40 dias, 40 noites sendo tentado. É quando Satanás se aproxima de Jesus e diz: transforma essas pedras em pães. A Bíblia diz que Jesus diz para ele o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra. Ela te ajuda na hora da tentação, ela te ajuda na hora da provação, ela te ajuda no deserto. Quem quer palavra essa noite? Quem veio para ouvir a palavra? Quem veio para sentir a palavra? A palavra! Esses jovens se destacam, não é porque são bonitinhos. Esses jovens se destacam não pelo seu currículo ou por quantos seguidores
seguidores eles têm no Instagram. Não, esses jovens se destacam porque ele tem palavra de Deus no coração. Tem palavra aqui? Tem? Tem palavra aqui? Tem. Cadê a palavra? Quer identificar jovem que tem palavra? É muito fácil, irmão Anderson. A Bíblia vai dizer no livro de Abacuque, capítulo de número 1, Abacuque só reclama da vida. Abacuque dá um grito dizendo: oh, até quando, Senhor, gritarei eu violência, e o Senhor não vai me ouvir? Ele está preocupado com a sua nação, ele está preocupado com o que está acontecendo, porque quem tem palavra é desse jeito, se preocupa com a vida do próximo, não para falar mal, mas para ajudar. E ele está declarando: eu estou clamando e o Senhor não está ouvindo, eu estou gritando e o Senhor não está ouvindo. No capítulo 2, Deus para Abacuque, e Abacuque diz: eu vou subir para a torre, porque o Senhor tem palavra para mim. Aí Deus vai dizer para Abacuque: se preocupa não, Abacuque, porque o justo viverá senão da fé. Está tudo ruim aí embaixo, não está, Abacuque? É o pobre se sobrepondo, é o rico se sobrepondo sobre o pobre, é o mais humilde sendo humilhado, é a corrupção, né? Mas não se preocupa não, vai piorar, Abacuque. Mas o justo não precisa de maré a seu favor. O justo que tem palavra, ele vive da fé. Dele vive quem vem para viver da fé. Quem vive da fé que essa noite. Abacuque para, ouve a palavra, e no capítulo 3 ele diz: ouvi a tua palavra, ó Senhor. O que você ouviu o jornal? Não, eu ouvi a palavra. Oh, foi o psicólogo? Não, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Aviva, aviva, aviva a palavra, Senhor. Abacuque, quando é confrontado pela palavra, pelo menos 2 sentimentos invadem o coração de Abacuque. O primeiro é temor de Deus. E percebam que Abacuque não está falando de ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você se aproxime dele reconhecendo que você é pecador arrependido, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha respeito por ele, reverência por ele, porque na casa dele não é lugar de chupar chiclete, chupar pirulito, comer bolacha. Aqui não é praça de conveniência, aqui não é a sala da tua casa, aqui é a casa de Deus. Moisés vai se aproximar da sarça, e a sarça grita: tira a sandália, Moisés, porque o lugar é santo. Tenha reverência, tenha respeito por Deus. Jovem que tem palavra não fica navegando na internet na hora do culto. Jovem que tem palavra vem para dar glória, vem para dar aleluia, vem para prestar culto, vem. É por isso que em Eclesiastes, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui nós estamos nos referindo a quem tem palavra. Não se preocupe com quem não tem palavra, Deus vai pegar ele uma hora. Não se preocupe com quem banaliza o culto, diminui a essência do culto. Nós ainda amamos a palavra. A minha geração ainda tem palavra. Há quem diga que a minha geração é uma geração frustrada, uma geração Nutella, mas eu vim aqui nessa noite só para dizer: a minha geração tem palavra. A minha geração não troca a palavra por stand-up em cima do púlpito. A minha geração ainda gosta de palavra. Quem veio para ouvir palavra? Quem veio? Quem veio para... eu vim para ouvir palavra. Sabe por quê? Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos dá força, porque a Bíblia vai dizer que é ela que nos faz ver Deus. Apocalipse capítulo de número 22 e o versículo de número 27 diz que eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro, porque estes verão a Deus. Se você tem palavra, você vai ver a Deus, ela vai te conduzir a Deus, você não vai se perder no meio do caminho, porque a palavra vai te conduzir, ela te leva até Deus.
Ô João, e aí que esses jovens que são fortes, têm palavra, já venceram. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado aí, olha para ele com voz profética, diz para ele, você é vencedor. Olha para ele e diz, você já venceu o maligno, porque a palavra de Deus habita em você, a palavra de Deus está impregnada em você, a palavra de Deus não larga. Quem tem palavra aqui essa noite, quem é forte aqui essa noite, quem venceu porque tem palavra aqui essa noite, se coloque de pé. Eu me lembro, Anderson, que eu era líder de jovens. Era líder de jovens lá no Guarani. E aí começou a surgir algumas agendas, porque eu sou aspirante ao ministério. E aí o meu pastor um dia chegou em mim e falou assim, você tem que decidir, ou você é líder ou você é pregador. Eu disse para ele, pastor, eu estou como líder, mas sou um pregador. Ele disse, então a partir de hoje, você não faz parte mais da liderança. E eu abaixei minha cabeça e fui embora triste. Ele me chamou e disse, Flávio, volta aqui. Assenta aqui, eu vou te dar um conselho. Quer ser um pregador? Eu disse, quero. Ele disse, então lê a Bíblia. Estuda a Bíblia. Se alimenta da Bíblia. O único livro que você tem que conhecer, Flávio, é a Bíblia. E naquele dia eu saí da igreja dizendo, para ser um pregador eu preciso primeiro ter a palavra de Deus. E nessa noite eu vim aqui dizer para você, quer ver os seus sonhos realizados? Priorizem a palavra de Deus na sua vida. Eu aceitei Jesus, eu não tinha perspectiva de vida. Foi a única porta que eu encontrei aberta. No dia em que a minha mãe me abandonou de casa, me expulsou de casa. E eu fui para a igreja como meu último recurso. Vocês podem cantar 2 hinos? São meus primos. Primos da Nara. Pode cantar um hino? Pode? Vem cá. E quando eu vi os jovens, o meu líder de jovem pregando, eu disse, eu quero ser igual a ele. Eu quero pregar igual a ele, eu quero me vestir igual a ele. Porque no dia que eu entrei dentro da igreja, o pastor Luiz Mar Nogueira estava pregando em Abacuque, capítulo de número 3, o verso número 17. Ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não haja gado no aprisco, ainda que a oliveira e que a figueira não dê os seus frutos, todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Eu fui impactado pela palavra de Deus. Fiquei 6 meses na casa de recuperação Grupo Sarai. Foi lá que eu aprendi a ler, porque eu tinha a 3ª série do estudo fundamental. Foi lá que eu fiz o meu primeiro esboço com a ajuda do pastor Dalso. Foi lá que eu ganhei a minha primeira oportunidade, nem tinha ainda batizado. E Deus disse para mim, você será um pregador do Evangelho. E hoje eu estou aqui dizendo para você, você é forte, você tem palavra e você já venceu o maligno. Fecha os teus olhos comigo, nós iremos orar agora. E enquanto nós estamos orando, você vai recebendo a presença de Deus na sua vida. Você vai sendo impactado pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra que está aqui essa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui com os nossos corações abertos para receber, ó Deus, Tua presença em nós, a manifestação da força que já está em nós, ó Espírito Santo. Nos ajude a vencer as nossas lutas diárias, nos ajude, palavra, esclarecendo o nosso caminho, nos ajude a vencer os obstáculos da vida, porque nós nos alimentamos da palavra, nós nos nutrimos da palavra, nós somos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, e aqui nessa
nessa noite não tem para o diabo, não tem para as potestades do inferno, porque aqui há uma juventude que tem palavra, que são fortalecidos pelo Espírito Santo. Esta noite sairão jovens daqui, possuídos pela palavra e pelo Espírito Santo, e Satanás não vai parar na frente deles, porque tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra.